Olá, pessoal. Meu nome é Bruna Oliveira. Eu sou terapeuta integrativa e pós-graduada na área. E eu vim aqui hoje falar para vocês sobre a radiestesia radiônica. Vamos lá? Após iniciar minha jornada como terapeuta integrativa, eu vi que muitas das ferramentas usadas e as terapias, elas convergiam entre si e podiam ser usadas juntas, né? Podiam ser usadas em conjunto, ampliando ainda mais os benefícios de cada uma. Então, eu decidi me aprofundar no conhecimento dessas duas ciências maravilhosas que são a radiestesia e a radiônica. Eu notei, nesses meus estudos, que faltava algo assim nos ensinamentos anteriores, uma conexão com as técnicas propriamente ditas da radiônica e da radiestesia. A radiônica, ela era considerada uma técnica muito mecanizada, muito mecânica, e os radionicistas da época, eles não conseguiam fazer essa integração entre a radiônica e a espiritualidade, com a radiestesia propriamente dita. Então, assim, houve uma separação desse individual e o social, uma ausência dessa busca, né, pela equidade, pela justiça que interliga a razão, o amor ao próximo e a liberdade. E a radiestesia e a radiônica, para mim, elas foram peças fundamentais para encontrar respostas em diversos campos da ciência, da espiritualidade, unindo as duas coisas, né? Porque nós sabemos que um dia a ciência e a espiritualidade, elas vão ser, sim, consideradas uma coisa só. A radiestesia e a radiônica, elas trazem pra gente uma espiritualidade livre, uma espiritualidade sem amarras. E foi nessa descoberta que eu vi um mundo e um campo totalmente novo e totalmente encantador. Desde criança, eu sempre gostei de observar o céu, observar as estrelas. E eu sempre me senti muito conectada, né, com a energia, a mente, a consciência. Sempre me senti muito atraída pelos mistérios da natureza. E coincidências ou não, né, não sei. Será que nós estamos realmente todos conectados por algo maior? Como, por exemplo, o universo e as suas leis divinas? Será que, de alguma forma, nós também somos co-criadores desse universo? Mas, afinal, o que é energia? Hoje, os cientistas conseguiram comprovar que dentro da menor partícula, tudo que preenche essa partícula é energia, é pura energia. Ou seja, a energia, ela precede a matéria. O Albert Einstein, ele comprovou que a energia vira matéria e a matéria vira energia. Ou seja, tudo é energia que pode se transformar em matéria. Então, nós todos somos feitos de energia e estamos cercados por ela. O tempo todo nós estamos cercados por energia. O universo está em constante movimento, é energia o tempo todo. Isso gera o quê? Uma infinita onda de energia e emite essas ondas vibracionais à nossa volta, mesmo que a gente não consiga ver. E assim como o macrocosmos, que é o quê? É o universo, também existe um microcosmos, que é o que? É o nível atômico e subatômico. E o átomo, ele está gerando energia através do quê? Dos movimentos dos elétrons à volta dele. Sendo o quê? Um átomo, um formador de matéria. A ciência, a cada dia ela se atualiza. O que hoje é aceito, amanhã já pode não ser mais aceito. Então, a ciência, ela está sempre ali expandindo, se atualizando. E os modelos, eles se tornam ultrapassados cada vez mais rápido. A ciência e a espiritualidade, elas se aproximam cada vez mais para criar o quê? Um mundo novo, primeiramente interno e posteriormente externo. Um mundo que é novo de conhecimento, ele não se sustenta em bases antigas. Por quê? Isso seria ir contra diretamente a sua própria evolução. Então, nesse exato momento, a gente está tendo aqui a chance, né, de fazer parte ativamente de uma mudança que está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Entender como é que algo pode acontecer instantaneamente ou não. A radiestesia, ela é ancestral. E o que isso significa? Que o futuro é ancestral. Estudar todos esses anos a energia, eu pude ver como que a radiestesia e a radiônica, elas estão praticamente diretamente ligadas. E depois de muitos testes, dezenas de materiais, dezenas de estudos, algumas conclusões não tão confortáveis, né? Que ao longo aqui eu vou explicar um pouco para vocês. Uma das coisas que eu mais percebi é o uso indiscriminado de gráficos. E
isso vai contra a lei fundamental do menor esforço, que é o quê? É você simplificar o trabalho. E essa é a função da radiestesia atual, radiestesia original. É o quê? Você simplificar ao máximo o seu trabalho aplicando a lei do menor esforço. Isso nada mais é do que a mudança dos pré-conceitos já estabelecidos. A ciência está cada vez mais adentrando nos fenômenos naturais, no campo dos fenômenos naturais. Novas teorias surgem, tentando melhorar as anteriores, às vezes até desfazendo as anteriores. E assim a gente vai ampliando a nossa visão de universo. E a ciência medieval colocava aqui no campo do sobrenatural que eles não conseguiam entender, que eles não conseguiam compreender. Depois veio a ciência mecânica, que não incluía os mundos subatômicos e atômicos. E como é que a gente sente, como radiestesista, esse aspecto no nosso corpo? Como é que a gente usa o nosso ki, o nosso campo eletromagnético para trabalhar? Através do sistema nervoso. É o sistema nervoso que traz do subconsciente para o campo consciente essas informações do campo eletromagnético para que você possa trabalhar com a radiestesia. Nesse ponto, você se dá conta de que a matéria ela não pode existir separada da consciência. E quando você se dá conta disso, um salto quântico acontece. E aí chega o momento que a ação de escolher essa mudança. E muita gente não sabe o que é radiônica, confunde a radiônica com a radiestesia, mas qual é a diferença entre a radiônica e a radiestesia e quais são as suas semelhanças? A radiônica ela é uma ciência que trabalha a mente como ferramenta, juntamente com equipamentos eletrônicos ou os projetos desses equipamentos. Segundo os princípios herméticos, um deles é o quê? De que o universo ele é mental. É o princípio do mentalismo. Onde o quê? A matéria, a vida, a energia, tudo que é evidente aos olhos faz parte do todo. E que a mente nada mais é do que energia materializada. Sendo o quê? A matéria é uma forma de energia condensada. Então, esse princípio mostra exatamente o quê? A força da criação. Energia vira matéria e vice-versa. Então, assim, uma definição simples da radiônica é o quê? É a interação entre a matéria e a mente para modificar qualquer campo. O Frijo Capra, ele diz o quê? Que o observador ele é essencial para que o fenômeno atômico possa ser observado e o elétron é independente da mente. Os hindus, por exemplo, nomeiam a energia de prana, os alquimistas chamavam de quinta essência, os xamãs chamam de força, Descartes chamava de matéria sutil e Paracelso de alcarresto. Então, para todos, como esses exemplos que eu pude citar, a energia ela ultrapassa o campo físico e ela é absorvida pelo organismo e por todas as coisas presentes no universo. E é importante a gente falar aqui sobre o Paracelso, porque ele era um médico observador da natureza. Então, para ele, as doenças elas tinham o quê? Origem num campo invisível. E o magnetismo o magnetismo que vinha do universo, ele influenciava constantemente na nossa vida. Isso ele descobriu lá atrás. E outros estudiosos do campo da radiônica, eles começaram a perceber essa energia, que ela poderia funcionar com ou sem o uso de ímãs, ou, inclusive, percebendo que esses aparelhos, eles não precisavam necessariamente estarem conectados à eletricidade para funcionar. Então, o primeiro passo para você entender como os outros campos de conhecimento e como a radiônica funciona é o quê? É abrir o seu campo de consciência. Quando a gente abre o nosso campo de consciência, a gente não consegue voltar para trás. Uma vez expandida a mente, ela não volta para o ponto anterior. Então, essas reflexões elas são muito importantes para que a gente saiba como que a radiônica ela funciona. Então, sem você trabalhar a consciência, só a parte mecanicista, que é o uso de aparelhos, você não faz com que a técnica funcione sozinha. Então, você tem que entender, você precisa entender que todas essas partes elas estão interligadas ao todo e que a ciência um dia ela vai se dar conta de que a espiritualidade e elas estão conectadas a esse todo. Então, refletir é muito importante, experimentar é necessário e assim você vai obter excelentes resultados. Abrir o campo de consciência é importante o quê? Para a gente entender novas teorias, novos ensinamentos. Quando esses ensinamentos não fazem parte do nosso dia a dia, então dificulta um pouco esse aprendizado. Então, você abrindo esse campo da consciência, você consegue absorver melhor esse aprendizado de uma forma mais fácil. A radiestesia radiônica, os seus pensamentos, eles se organizam, você clareia a sua mente, a sua autoconfiança ela aumenta, assim como a compreensão,
ao próximo, sendo uma das melhores ferramentas para a gente trabalhar a espiritualidade de uma forma livre. Mas a principal ferramenta da radiônica é a mente operadora. E quem é a mente operadora? Você. Mas você sabe qual é o combustível necessário para trabalhar com a radiestesia e com a radiônica? É o amor. O amor é o combustível para você usar esse sistema. Pois à medida que você se conecta com tudo que há, o seu trabalho é totalmente direcionado para o bem maior. E a nossa mente é o aparelho mais poderoso. Foram as mentes dos radionicistas que criaram os aparelhos radiônicos. E toda essa tecnologia veio de onde? Da mente. Então, para entender como é que tudo isso funciona, a gente precisa entender o quê? Os 3 campos da mente humana, que é a mente consciente, a mente subconsciente e a mente superconsciente. Mas afinal, meus amores, vocês sabem o que é radiestesia? A radiestesia, ela é a capacidade de leitura dos campos energéticos sutis. É uma técnica milenar e foi muito usada para descobrir novas fontes de água. Muitos exércitos ganharam guerras com a radiestesia porque eles conseguiam achar essas fontes de água e alimentar seus cavalos, alimentar o seu exército. Conseguiu identificar locais que eram nocivos à saúde humana para não construírem nada naquele local. E identificar, né, produtos químicos, coisas, né, que poderiam trazer doenças para as pessoas em determinados locais. E o nome dessa técnica, ela pode variar de acordo com a cultura. Antigamente, a radiestesia, ela era conhecida como rabidomancia. E essa palavra, ela é de origem grega, que rabidos significa vara e mancia significa adivinhação. E hoje em dia ela é chamada de radiestesia. A radiestesia, ela é o quê? Ela é entrar em contato com o que está além dos nossos 5 sentidos. Então, quando você entra no estado meditativo, você entra o quê? Na frequência alfa. Quando você entra nessa frequência alfa, você expande os seus sentidos e você ativa o 6º, que é o que? Você traz do subconsciente para a mente consciente através do seu sistema nervoso para você poder conseguir usar ferramentas como o pêndulo para fazer a leitura de radiestesia. Então, através dessa conexão, é possível você trazer para sua mente consciente e você trabalhar com a mesa. Nos Vedas, que são os textos sagrados em sânscrito, já era possível você saber sobre a radiestesia usada para encontrar fontes de água, né, como eu falei. Antigamente eles usavam muito galhos, que a gente chama hoje de forquilha, né, que são as varetas. E no Egito, a radiestesia ela também era bastante utilizada e era conhecida como Mekhe, ou Megé. Então, assim, como a gente pode ver, a radiestesia ela era utilizada em diferentes partes do planeta, em culturas que não tinham contato entre si. Mas como é que a radiestesia ela exatamente funciona? Vamos simplificar isso aí? Antigamente, as pessoas achavam que a radiestesia ela conseguia perceber as vibrações vindas diretamente do foco pesquisado. Mas depois que eles confirmaram que a prática era possível à distância, não precisava ser presencial, eles viram que tinha ali algo maior envolvendo essa técnica. Então, essa teoria, baseada só em causas físicas, ela foi rejeitada em 1934 e hoje em dia a gente já sabe que todos os corpos emitem uma frequência, sejam eles vivos ou inanimados. Tudo tem uma assinatura energética. Absolutamente tudo. Então, através do campo eletromagnético, que a gente sabe que existe, né? A Terra tem um campo eletromagnético próprio, você tem o seu campo eletromagnético próprio, eu tenho o meu. Os nossos campos eletromagnéticos também são conhecidos como aura. E a nossa aura, que nada mais é do que o nosso campo eletromagnético, ela se conecta ao todo, que é o quê? É o campo eletromagnético terrestre. E esse campo eletromagnético, ele tem pontos de junção na Terra. Ou seja, por isso que é possível você trabalhar, por exemplo, com o uso de cristais na radiestesia. Porque quando você trabalha com a composição química, por exemplo, de um cristal de quartzo, você consegue, através da malha quântica, conectar esse cristal com outros cristais que estão espalhados pela Terra. E assim condensar aquela energia para um tratamento mais eficaz. Ok? Então, de acordo com a minha própria experiência, ao longo de muitos anos praticando a radiestesia, fazendo testes, trabalhando essa expansão de consciência através da meditação, através dos estudos, eu cheguei à conclusão de que tudo que nos rodeia é permeado de energia e vibra numa determinada frequência, desde os nossos corpos até o ar que a gente respira. Então, isso é o quê?
também conhecido como registros acásticos. Nós temos o nosso próprio registro acástico pessoal, eu tenho o meu, você tem o seu. Então, a Terra tem um próprio registro acástico pessoal dela. O registro acástico é como a biblioteca da alma. Tudo que existe, existiu e existirá, ela consta no nosso registro acástico. Então, nesse registro acástico, ocorre a conexão através da malha quântica com a leitura da radiestesia para você poder ler aquele campo eletromagnético do seu consulente. Lembrando que você não pode chamar de paciente, certo? O termo correto é consulente. Então, como eu estava dizendo, tudo, absolutamente tudo, emite uma frequência. Assim como, por exemplo, você sintoniza uma estação de rádio, um canal de TV, você vai lá no seu rádio e sintoniza uma rádio. Aí você, não quero mais ouvir essa rádio, quero ouvir outra. Você está fazendo o quê? Utilizando diferentes frequências, mas o aparelho é o mesmo, que é o rádio. E você é a mesma coisa. Como você sabe, tudo possui um campo vibracional. E a ferramenta radiestésica, juntamente com a radiestesia, são capazes de ler e interpretar essas frequências. Então, é muito comum na radiestesia a gente sentir a vibração na mão, sentir a vibração na ferramenta. Você, por exemplo, uma ferramenta muito utilizada é o pêndulo. Então, independente se você treme, se você não treme, é possível você ser um fio condutor dessa energia para você fazer uma leitura correta. Uma coisa que eu notei nos meus estudos é, assim, uma obsessão por muitos gráficos. E, gente, isso não é necessário. Você ter centenas, dezenas de gráficos para fazer bem o seu trabalho, certo? Existe a lei universal do menor esforço, que é o quê? Você conseguir fazer um excelente trabalho aplicando a lei do menor esforço. Imagina se você vai atender, por exemplo, na radiestesia, 5 pessoas. E para cada 5 pessoas você precisa de 20, 30 gráficos. Então, isso faz o quê? Com que o radiestesista ele fique desanimado, ele tenha que investir um valor alto, não só no conhecimento, né, como livros, cursos, mas também nesses materiais gráficos, que com o tempo, muitas vezes também, você não sabe a procedência desses gráficos, você não sabe o que aquele símbolo realmente significa, ou significou em alguma determinada cultura. Esses instrumentos, eles ajudam o quê? A você fazer o seu trabalho com o menor esforço. Você pode fazer, se usar como uma pilha, porque é isso que o radiestesista ele é uma pilha condutora de energia para você fazer aquela leitura. Mas um pêndulo, uma vareta, um dual rod, eu vou mostrar aqui para vocês cada uma delas, ajuda muito o profissional, facilita esse trabalho, assim como a mesa também. Então, esses instrumentos radiônicos, eles são fundamentais para ajudar a sua mente a realizar essa função com menos esforço. Além disso, os instrumentos radiônicos, eles também trabalham diretamente com padrões, com números, com símbolos, e esses estão presentes em quê? Em todas as dimensões e permeiam absolutamente tudo. Na radiônica e na radiestesia, um aparelho sozinho, sem a mente, ele não funciona. Então, o trabalho da mente é o quê? É o mais difícil de se obter resultado, quando você utiliza a sua mente. Por isso que as ferramentas na radiestesia, elas são importantes. E eu vou mostrar aqui para vocês agora alguns deles, certo? Esse aqui é o pêndulo, certo? Esse aqui é um modelo egípcio, ele tem um chumbozinho dentro. Para mim, esse aparelhinho aqui, esse instrumento, ele é o que melhor funciona, tá? A madeira, por ser um bom condutor de energia, o formato dele, né, de 2 meias pilhas aqui, ele conduz muito bem a energia. Eu já utilizei dezenas de pêndulos diferentes, de materiais diferentes, de cobre, de metal, de cristal. E os que funcionaram melhor até hoje são o de madeira de chumbo, né? Esse aqui é o modelo que a gente chama de egípcio, e o de cristal de ametista. Sendo que a desvantagem do pêndulo de cristal é que se você bater ele de leve e tiver um lascadinho, aí você tem que, infelizmente, se desfazer ele, tem um custo mais alto. Aí nós temos aqui também o bastão cromático. Não sei se dá para ver. O bastão cromático. O bastão cromático, você consegue ver, por exemplo, a predominância de cor da sua aura. E você vendo a predominância de cor da sua aura, você consegue o quê? Ter mais facilidade em saber a tua missão de alma aqui. Dependendo do raio que você pertence. Sendo que você pode, a tua cor, né, da predominante de aura, ela pode ser até 3 cores diferentes. Nós temos o dual rod, vou pegar o dual rod aqui atrás.
Ó, esse aqui é o Dual Rod. O Dual Rod é um instrumento relativamente barato, certo? E ele é muito bom para você ler campos eletromagnéticos de espaço, de um objeto, de locais que você acha que esteja impregnado com alguma coisa, certo? Como eu citei, tem a vareta e a forquilha. Eu não tenho nenhuma forquilha aqui no momento, mas a vareta, ela você pode encontrar na natureza. É uma vareta em formato de Y. Temos o aurímetro ou aurômetro, também conhecido como aurameter. Temos a pirâmide. A pirâmide, ela é um excelente condutor, certo? Ela trabalha com a geometria sagrada, ela é diretamente conectada à geometria sagrada, certo? E sendo a proporção exata das pirâmides egípcias, você pode usar diretamente em cima da sua mesa para potencializar aquele tratamento. Temos o cone. O cone de cobre. Ele também é excelente, olha. Ele também é um excelente condutor de energia e ele é um formato de pirâmide, só que circular.